Alô, gente, bom dia. Olha só relembrando, né, se você quiser esse apostila livro aqui, Fundamentos de Química Orgânica, onde está baseado todas as aulas, você pode mandar um e-mail para mim e eu terei satisfação de enviá-las. A aula de hoje, a gente vai falar sobre ainda a teoria de Lewis, que é uma teoria não quântica, uma teoria que ainda se usa bastante. Então, montando moléculas usando a teoria de Lewis. Por exemplo, aqui, no caso da molécula da água, tem elétrons, tem par de elétrons, não ligado, covalente, vai ver isso hoje. E vamos falar um pouquinho sobre a carga formal dos átomos. Aqui deu um exemplo da água protonada, né? No caso aqui o hidrônio, que seria, no caso, o oxigênio com 3 ligações, aí no caso ficando com a carga positiva, e o hidrônio. Então a gente vai aprender um pouquinho, quem já sabe, já viu isso no ensino médio, ótimo. Quem não sabe, vamos ver se a gente consegue aprender. Como sempre, vamos começar do início. Aqui nós temos alguns átomos com seus números atômicos e aqui as camadas. No caso, por exemplo, do hidrogênio só tem um elétron, né, a camada K, até a primeira camada até 2 elétrons, depois o lítio você tem 2 elétrons, aí já passa para outra camada, que seria então a camada de valência. A camada de valência é a última camada, então no caso o lítio você representa na representação de Lewis como um ponto que seria um elétron. No caso do berílio, você teria na camada de valência 2 elétrons, assim subsequentemente, boro 3, né, seriam 5, número atômico, 2 na primeira camada, 3 na camada de valência, 3, 4, carbono fundamental, né, no caso, 4 elétrons na camada de valência, e assim por diante. E outros aqui, você vê, por exemplo, cloro, você já tem aqui 2 elétrons na primeira camada, até na segunda camada vai até 8, e para completar 17, 7 elétrons na camada de valência. Isso é importante ter em mente. Como é que a gente constrói moléculas, né, usando essa teoria de Lewis? A maneirazinha que eu criei, meio que empírica, né, é o seguinte, por exemplo, vamos montar a molécula do metano. Bom, a gente não sabe nem sabe que é CH4, porque desde há muito tempo atrás já se sabia que era carbono, 4 hidrogênios, desde da época de análise elementar e essas coisas bem antigas. Como é que é o arranjo espacial? Bom, a gente tem que, a primeira coisa, ver a conectividade. Como é que eu vou fazer conectividade? Eu sei que o hidrogênio só se liga com um, faz uma ligação, né? Então, no caso aqui não dá para botar hidrogênio, 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 carbono, hidrogênio. Essa conectividade está errada, né? Então, a única conectividade possível seria o carbono, que faz 4 ligações, no meio de 4 hidrogênios. Então, na verdade, essa conectividade aqui está... Use o bom senso. Essa minha dica é usar o bom senso. O segundo passo seria você somar todos os elétrons da camada de valência de todos os átomos envolvidos na molécula. Por exemplo, no caso do metano, você tem o carbono, que contribui com 4 elétrons da camada de valência, que a gente viu no slide passado. E cada hidrogênio contribui com 1. Então, no caso, você tem 4, né, vezes 1, 4 elétrons, mais 4 elétrons do carbono, 8 elétrons. Então, você tem 8 elétrons para distribuir na molécula do metano, na camada de valência, no caso do metano, e usando a regra, no caso até o segundo período, a regra do octeto. A regra do octeto, você vai tentar botar o máximo número de átomos do segundo período com 8 elétrons, e no caso do hidrogênio, um dueto, né? No caso 2 elétrons. Então, como é que a gente pode fazer isso? Não tem muito jeito, não. Então, no caso aqui, você tem carbono. Primeiro, olha, a dica é o seguinte, você começa sempre com hidrogênio. Hidrogênio sempre tem que ter 2 elétrons, não tem como, pode ter mais 2. Então, 2, 4, 6, 8, já deram os 8 elétrons. Acabou. Então, essa aqui, então, é a estrutura foi a estrutura do metano. No caso da amônia, por exemplo, poxa, NH3. Pô, dá para botar hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio? Não dá, né, cara? Pô, então, isso é uma questão de bom senso, porque aí você está botando o hidrogênio como divalente, e não é. Então, não pode, certo? Então, é razoável que você tenha esse tipo de conectividade, né? Então, essa é uma questão de bom senso. Muito menos da água, né? A água não vai ser O
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio ligado a hidrogênio, então não faz sentido. Então H, né, tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então você tem que primeiro ver a conectividade. Lógico, tem moléculas mais complicadas, né, e aí a gente vai praticando em aula e etc, etc. O ácido fluorídrico, HF, só tem uma possibilidade, você tem 2 átomos, né, então no caso não tem outra possibilidade. Terceiro passo, desculpa, o segundo passo seria você contar o número de elétrons, né, como eu falei, né, o segundo passo, o número de elétrons na camada de valência. Então vamos lá, lembra aqui, vamos fazer um lembrete aqui, assim, o nitrogênio, número atômico 7, oxigênio 8, flúor 9, mas a camada de valência, tirando o dueto, seria nitrogênio 5, 6 e 7. Então no caso aqui, nitrogênio, 5 elétrons do nitrogênio, mas no caso 3 hidrogênios vezes 1, 3. Então, 8 elétrons para distribuir nesse sopão. Vamos pensar que fosse uma sopa de elétrons que vai estar aqui tem que distribuir 8 elétrons aqui na molécula da amônia. Na água também deu 8, porque olha só, o oxigênio é 6, mais 2 elétrons, no caso, um em cada hidrogênio, 8 elétrons. E o flúor, 7 do flúor e 8 elétrons. Então você tem 8 elétrons para distribuir tanto na amônia, quanto na água, quanto no flúor. Então, como é que a gente faz? Dica, começa com o hidrogênio. Vamos botar o par de elétrons, no caso 2, 4, 6, 8. No caso, bom, isso aqui a gente já tinha mostrado no anterior, né? 2, 4, 6, 8. Mas vamos lá, no caso da amônia. Vamos começar 2, 4, 6. Beleza. Mas eu tenho que botar 8, professor. Como é que eu faço? Vou botar 2 elétrons aonde? Vai botar aqui em cima do hidrogênio? Não pode, né, minha filha? Não pode fazer um negócio desse. Então não pode ter 4 elétrons. Então o único átomo que pode suportar ainda elétrons seria justamente o nitrogênio. Então, você bota um par de elétrons em cima do nitrogênio. Opa, beleza. Porque aí você tem o nitrogênio com o octeto completo. 2, 4, 6, 8. A água, a mesma coisa. Você começa com hidrogênio. Você tem que botar 8 elétrons. 2, 4. Sobram 4 elétrons. 2 pares de elétrons. Vou botar onde? Não tem outro lugar. Em cima do oxigênio, 2, 4. Então você tem 2 pares de elétrons não ligados em cima do oxigênio. No caso do flúor, no caso do ácido fluorídrico, né, no caso, você tem 8 também. Você começa a dica sempre com hidrogênio, aqui é a ligação covalente, e os outros 6 elétrons não tem jeito. Você tem então flúor, né, no caso o flúor do ácido fluorídrico, tem 3 pares de elétrons não ligados. Essas são as estruturas de Lewis. Isso é importantíssimo. Tá? E aí, lógico, a gente pode, em caso, cada par de elétrons usado em ligação covalente, você substitui por um traço, seria a fórmula de Kekulé, ou fórmula de traço. Agora, mantém um par de elétrons, né, que não são ligados, escritinhos, bonitinhos, na forma de pontos. Não bota traço não. Antigamente se usava traço, mas você mantém para você saber que aqui você tem 2 pares de elétrons, aqui tem 3 pares de elétrons, você tem um par de elétrons não ligado. Aqui é apenas um modelo aqui molecular que eu fiz aqui num cálculozinho, para você ver aqui o metano, a amônia, a água e o ácido fluorídrico. É que a gente montaria então no caso aqui o etano, eteno e etino. A gente tem C2H6, C2H4, C2H2. Tá? Etano, eteno, etino. Alcano, alceno, alcino. Bom, de novo, vamos ao bom senso. A gente tenta usar um pouco de simetria também, né? No caso, você não pode botar hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, tem um jeito. 2 carbonos, carbono ligado a carbono. E os hidrogênios, tem 6, né? Você tenta botar o mais simétrico possível. Você pode encontrar outros arranjos que você vai ver que não são bons. Então, esses seriam os arranjos de conectividade corretos. Ok? E aí, você soma todos os elétrons. Olha só. Aqui você tem 2 carbonos, que cada um contribui com 4 elétrons na camada de valência. Lembra disso? E você tem, então, 6 hidrogênios que contribuem com 1 elétron na camada de valência. Somando, você tem, então, que distribuir aqui nesse sopão de elétrons 14 elétrons. A conectividade do eteno, né, tentando manter uma simetria, também é carbono com carbono. Aqui você tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Tenta mutar outra que você vai ver que você não vai conseguir não. Tá? E aí você soma, aqui você tem aqui continua, né, 2 carbonos com 4 elétrons na camada de valência, mas aqui você só tem 4
hidrogênios. Então você tem agora que distribuir com 12 elétrons. E no caso do etino, o bom senso só mostra a possibilidade desse tipo de arranjo, e agora você tem 10 elétrons para serem distribuídos. Como é que eu vou distribuir isso? Usando a regra do octeto. Bom, dica, começa com os hidrogênios. Tem que botar 14 elétrons? Vamos começar então aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beleza? Faltaram quantos? 2 elétrons. Bom, então eu boto aqui no meio. Não tem outro lugar, só tem um par de elétrons mesmo. Então aqui o etano está aqui, só tem ligação covalente simples. Ok? Está aqui a fórmula de Kekulé. No caso do eteno, você tem que botar 12 elétrons. Então vamos começar com o hidrogênio. Dica de novo: 2, 4, 6, 8. Espera aí, professor, faltaram 4 elétrons. Onde é que eu vou botar esses 4 elétrons? Olha, você vai botar os 4 elétrons onde pode, né? Os 4 elétrons você vai colocar. Não pode botar aqui do lado do hidrogênio, não tem como. Então o único lugar que você pode colocar os 4 elétrons é aqui entre os carbonos. Ah, professor, então na verdade são 2 ligações? Não, não são 2 ligações, é uma ligação só. Só que é uma ligação dupla. A gente vai ver depois com a teoria quântica, né? Mas isso aí seria uma ligação dupla, que na verdade você pode representar como 2 traços na fórmula de traços. E o acetileno, no caso o etino, como é que eu posso? Vamos lá, vamos de novo, dica: 2 elétrons, e agora eu tenho aqui 2, 4, faltam 6. Onde é que eu boto, professor? Não tem jeito, tem que botar aqui, 6 elétrons. 6 elétrons, bom, 6 elétrons aqui, ó, tudo ficou octeto. Você percebeu que tudo ficou octeto? Olha aqui, ó. Carbono, 6, 8. Carbono, 6, 8. E aqui, bom, o hidrogênio dueto. Tudo com 10 elétrons, e aqui você representa com a fórmula de traço dessa maneira. Espero que você esteja acompanhando. Bom, continuando a nossa aula, um tópico extremamente importante seria você saber a carga formal atômica. Olha, até agora nós estamos mostrando para vocês moléculas neutras, mas às vezes você tem cátions, você tem ânions orgânicos, e é extremamente importante que você conheça esse tipo de forma. Inicialmente você tem uma fórmulazinha, você vai, professor, tem que guardar essa fórmula. Calma, você vai praticar tanto que vai ficar fácil. Vamos lá. Para você saber a carga formal atômica, a carga formal é do átomo, determinado átomo dentro de uma molécula. Você usa essa fórmulazinha, que é o número de elétrons na camada de valência do átomo, menos o número de elétrons não ligados, que estão ligados a esse átomo, menos a metade do número de elétrons envolvidos em ligações covalentes. Professor, como é que eu faço? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aí, no caso aqui da amônia, aqui no caso seria NH4, que eu não sei se é positivo, negativo ou neutro, aqui também não sei, vamos supor que eu não saiba. E aqui tem NH2 com 2 pares de elétrons, que eu quero saber a carga que está em cima do nitrogênio. Como é que eu faço? Vamos lá. Não é difícil não, veja bem. O nitrogênio é o número de elétrons da camada de valência do átomo na sua forma neutra. Lembra que o nitrogênio, o número atômico é 7, mas o número de elétrons da camada de valência é 5. 5. Menos. Quantos elétrons o nitrogênio suporta como não ligados? 2. Menos metade do número de elétrons envolvidos em ligação covalente. Olha, eu tenho 2, 4, 6 elétrons, mas como eu tenho metade, 3 elétrons. Então 5 menos 2 menos 3, 0. Opa, beleza. Então o nitrogênio está com a carga formal 0. Nesse caso aqui, vamos lá. De novo, 5, porque é o número de elétrons da camada de valência do nitrogênio na forma neutra. Então, como for nitrogênio, sempre é 5, né? Porque o número atômico é 7 e a camada de valência é 5. Mas aqui eu não tenho elétrons na camada de... aqui não tenho elétrons não ligados, então 0. Não tem elétrons nenhum não ligado. Todos eles estão ligados envolvidos em ligação covalente. Menos metade do número de elétrons envolvidos em ligações covalentes. Opa, 2, 4, 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, quando você faz a continha aqui, 5, 0, 4, mais 1. Epa, beleza. Então, isso aqui, na verdade, o nitrogênio está positivo. É um cátion.
né? É o amônio, na verdade. Vamos ver essa molécula aqui. De novo, 5, que é o número de elétrons do nitrogênio. Agora eu tenho 2 pares de elétrons, quer dizer, na verdade você tem 4 elétrons, né, não ligados, não envolvidos em ligação. E eu tenho, na verdade, 4 elétrons envolvidos em ligação. 4 dividido por 2, 2. Então, na verdade, você tem então 5 menos 4 menos 2 igual a menos 1. Opa, isso aqui, na verdade, é um ânion. É o amideto. Depois da nomenclatura, a gente vai vendo com calma. Então, você vai ver que aqui o nitrogênio está neutro, aqui ele está positivo e aqui ele está negativo. Vamos agora praticar exercícios, algumas moléculas que eu estou dando os elétrons que eles contêm, e você vai calcular a carga formal da espécie mostrada em cada átomo do segundo período. Não calcula do hidrogênio, não. Então, vamos com calma. Eu vou dar um lembretezinho, que a gente tem o que? Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Para calcular esses exercícios aqui, né? Faltou até o boro. Aqui não tem problema não. O boro, na verdade, você tem 5, que é o número atômico. Então, você tem 3 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá, vamos praticar. Então, no caso, por exemplo, aqui, vamos começar com esse aqui. Então, nitrogênio 5. Eu não vou ficar repetindo 5. Nitrogênio 5 é o número de elétrons da camada de valência dele neutro. Menos número de elétrons não ligados. 1, 2, 3. Menos número de elétrons envolvidos em ligações. Observe que é NH2. NH2, quer dizer, tem 2 ligações, são 4 elétrons envolvidos. 4 elétrons envolvidos, dividido por 2, 2. 0. Então, na verdade, isso aqui, mesmo sendo uma espécie altamente reativa, ele é neutro. Na verdade, isso aqui é um radical livre. Um radical livre. Vamos olhar, então, esse aqui. OH com 3 pares de elétrons no oxigênio. Bom, de novo, oxigênio, vamos olhar aqui. Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. 6. Menos. Quantos elétrons não ligados? 2, 4, 6. 6. Menos. Só tem uma ligação covalente. Então tem 2 elétrons. Metade do número de elétrons. Seria então 1. Então 6 menos 6 menos 1 menos 1. Então, na verdade, isso aqui é o OH menos. É a hidroxila. É hidroxila. É um ânion. Mas aí você pode calcular. Isso é importante. O flúor com 4 elétrons, né? No caso, 8 elétrons, né? 4 pares de elétrons na camada aqui. Então vamos lá. Como é que a gente calcula? O flúor tem que olhar em neutro. 7 elétrons seria o número de elétrons da camada de valência dele neutro. Menos. Quantos elétrons não ligados? 8. 2, 4, 6, 8. Menos, não tem nenhuma ligação envolvida, 0. Então, na verdade, deu menos 1. Então, na verdade, isso aqui é o fluoreto, né? É o fluoreto. Ok? Vamos ver mais aqui. Vamos ver todos esses exemplos, pelo menos aqui. Eu sei que é longo, mas você pode ir. Vamos ver isso aqui, que é bem interessante, né? Isso aqui é um oxigênio que está protonado. Vamos ver. Aqui eu até botei a carga aqui, mas vamos ver se realmente a carga aqui do oxigênio é mais 1 mesmo. Isso é muito importante para a catálise, que a gente vai aprender no futuro. Então, vamos ver esse oxigênio aqui. Esse oxigênio é 6, porque o 6 é o do oxigênio. 6 é o número de elétrons neutro. Menos 2, que tem 2 elétrons não ligados. Menos metade do número de elétrons envolvidos em ligação covalente. 2, 4, 6, dividido por 2, então 3. Então, 6 menos 2 menos 3 mais 1. Então, o oxigênio, na verdade, é positivo. A gente chama ele de um oxônio. Oxônio. Um oxigênio positivo. Tá? Nesse carbono aqui, vamos lá. Bom, nesse caso aqui, 4, porque o carbono, o número de elétrons da camada de valência é 4. Né? 4. 0, porque não tem nenhum elétron não ligado. E 4, porque você tem 8 elétrons, metade, 4, 0. Então aqui o carbono é neutro. Vamos ver essa estrutura aqui, que é parecida com essa, né? Mas vamos ver. Esse oxigênio, 6 sempre no oxigênio, 6 número de elétrons neutro. Menos, aqui eu tenho 4 elétrons não ligados, e aqui agora eu tenho 4 elétrons envolvidos em ligação covalente, metade 2. Então o oxigênio ficou 0. O carbono agora, ele tem
4, que é o número de elétrons da camada de valência dele neutro, menos 0, aqui nesse caso ele não tem elétron nenhum, né, não ligado, menos 2, 4, 6 dividido por 2, 3. Então 4, então, mais 1. Opa, então o carbono aqui ele é um cátion. Cátion de carbono é um carbocátion. Ok? Vamos olhar aqui então, para tá finalizando essa aula de hoje, mas são importantes. Aqui você tem, por exemplo, um carbono CH3, CH3, CH3. Só que esse carbono tem 2 elétrons, esse aqui tem 1 elétron, esse aqui não tem elétron nenhum. Certo? Então como é que a gente pode ver isso? Então, de novo, a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o 4, no caso o carbono é 4 elétrons na camada de valência dele neutro, menos 2 elétrons não ligados, menos, aqui eu tenho 6 elétrons envolvidos em ligação, dividido por 2, 3. Metade do número de elétrons envolvidos em ligação covalente. Deu menos 1. Então, na verdade, esse aqui é o carbanion. Carbanion. Então, é um ânion de carbono. Vamos ver esse aqui. Esse aqui não tem nenhum elétron. Então, seria 4, continua, menos agora, em vez de 2, agora é 0, porque não tem elétron, não ligado, menos, agora eu tenho 2, 4, 6, 3. 3 continua também, agora vai dar mais 1. Mais 1, então, na verdade, é um carbocátion. É um dos intermediários importantes que a gente vai usar em química orgânica. Aqui, nesse caso, tem um elétron. Então, seria 4, menos 1, um elétron, não ligado, menos 3, agora deu 0. Ô, professor, então essa molécula é neutra, é estável? Calma, que a estabilidade ela é neutra, mas é um radical livre. Observe que a radical livre tem uma reatividade muito grande na química radicalar, ok? Mas ela é neutra. O carbono, ele é 0, carga formal 0, ok? Obrigado a todos e até a próxima.